vamos falar hoje do pensamento social. Tá? Nós chamamos isso de ciências sociais, que é dividida em três grandes áreas, né? A sociologia, a ciência política e a antropologia. Para a gente entender como a sociedade funciona, é importante a gente entender os tipos de conhecimento que essa sociedade ela apresenta, né? Esse homem que compõe essa sociedade, a forma como ele pensa. Chamamos isso de epistemologia, que é o estudo do conhecimento. A palavra episteme quer dizer conhecimento certo, e logos, estudo. Então, qual é o conhecimento certo? Né? Os estudiosos dessa área dividiram o conhecimento humano em 5 possibilidades. Nós conhecemos por senso comum, que vamos chamar isso de conhecimento empírico, né? É o conhecimento do cotidiano, é aquele conhecimento da experiência do dia a dia. Né? Um exemplo clássico é aquela parte da população, né, que achava que o Sol que circulava em torno da Terra, né? Porque na verdade a sensação que nós temos é que estamos parados e que o Sol todo dia ele nasce e morre, portanto é ele que gira, ou ele que circula, né? Então a ciência demonstrou que isso não é verdadeiro. Porém, esse é um conhecimento empírico, de senso comum. O outro conhecimento é o filosófico, né? São as nossas reflexões, as nossas perguntas, né? Então, por exemplo, por que estamos aqui? Para onde que nós vamos? Por que nós estudamos? Por que nos relacionamos? Então, quando eu faço isso, eu estou numa atitude filosófica, e isso gera conhecimento. Né? O conhecimento artístico, que é um conhecimento criativo, ele é muito individual, é aquela pessoa, a pessoa que tem uma habilidade, né? Nós chamamos isso na educação, né, de habilidades e competências, né? Então, eu posso desenvolver essa habilidade. A rigor, todos nós temos uma capacidade criativa, todos nós temos podemos dizer assim, um dom artístico, né? Agora, eu tenho que desenvolver isso. A educação é um bom caminho para desenvolver essas habilidades que eu tenho, gerando competência. Né? Depois temos o conhecimento religioso, que é um conhecimento muito presente em todas as sociedades. E aí eu estou falando de religiosidade, não de religião enquanto instituição. Nesse sentido, todas as sociedades humanas, em todas as épocas da história, apresentam algum tipo de religiosidade. Nós não conhecemos sociedades humanas sem algum tipo de religiosidade. Né? Obviamente, isso gera um tipo de poder, um tipo de saber, um tipo de conhecimento. E aí, o conhecimento científico, que é esse conhecimento baseado na prova, numa metodologia. Esse conhecimento tende sempre a ser provisório, né? Porque o homem está sempre investigando, investigando, investigando. O que nós podemos dizer, então, desses 5 tipos de conhecimento? Eles estão, na verdade, articulados. Né? Eles estão articulados. Nós, como seres humanos, temos os 5 tipos. Eles podem estar mais ou menos presentes, dependendo da formação e a história de cada um. Mas todos nós temos esses 5 tipos de conhecimento. Né? O ideal é que esses tipos de conhecimentos eles estejam equilibrados, né? Exatamente para não gerar fanatismos, por exemplo. Né? Então é importante que a gente sempre esteja fazendo as perguntas, né? Olhando para a ciência, mas também não achar que a ciência responde tudo, porque ela também tem os seus limites. E eu estou falando isso baseado no Erich Fromm. Ele fala exatamente que o homem, a ciência, ela não responde todas as angústias do homem, portanto, existem aspectos subjetivos aí que precisam ser investigados. Né? Então, de qualquer maneira, esses conhecimentos, eles ajudam a gente a entender o mundo. E a questão é, que mundo? Aí nós temos mais 2 conceitos importantes. Né? Um conceito de conjuntura e estrutura. O mundo que eu vivo nele é aquele mundo do dia a dia, da conjuntura. Então, conjuntura é o momento. Nós sempre temos momentos específicos na nossa realidade social. Né? E esses momentos, para eu entender, eu tenho que ter 2 conceitos básicos. O conceito de dialética e o conceito de estrutura. Que aí que vai articular estrutura e conjuntura. Dialética é o princípio de que está tudo em movimento. É um conceito grego, né, de Heráclito, né, um pensador que viveu 500 anos antes de Cristo. Ele diz que tudo está em movimento. A sociedade também.
Então, por que isso? Porque é importante entender que tudo muda o tempo todo na sociedade, porque elas são relações humanas, os homens criam ou destroem. Né? Então, as duas coisas, isso vai acontecendo o tempo todo. Só que para a gente entender isso, tem que ter uma visão de totalidade, que eu vou chamar isso de estrutura. Né? O que é essa totalidade? Uma sociedade ela tem 5 elementos estruturais. Ela tem um elemento político, relação de poder, ela tem relação social, são as pessoas e suas instituições, ela tem relações religiosas, ela tem relações econômicas, o ser humano precisa de se manter, né, para poder sobreviver, e ele tem relações culturais, ele produz cultura. Então esses 5 elementos estão articulados. Né? Qualquer sociedade que você pegar, desde as simples às mais complexas, elas têm esses 5 elementos. Obviamente, para eu entender uma realidade social, eu tenho que entender essas estruturas e como que elas se relacionam com as conjunturas. Exemplo concreto, nós vivemos agora uma crise sanitária, que é a conjuntura, é o momento. Como é que esses elementos estruturais estão articulados com isso? Como é que a religião pensa isso? Como é que a ciência pensa isso? Como é que as articulações políticas... Tá vendo? Então, tudo está articulado. Tá? Então, a sociedade, ela é essa articulação, ela é essa totalidade, vamos colocar assim, né? Então, a realidade social tem conjunturas e estruturas. E a forma de ver isso vai depender do meu tipo de conhecimento, né? Que são aqueles 5 conhecimentos que nós colocamos. Então, o homem sempre procura entender a realidade que ele vive, né? A questão é como ele entende essa realidade. Então, para isso, ele tem que ter uma formação de pensamento, né? Em que haja um equilíbrio entre o senso comum, o filosófico, o artístico, o religioso e o conhecimento científico. Ok? Próximo encontro a gente aborda essa temática.